Desemprego cai mais de 1% no Brasil. Número de mortes provocadas pelas chuvas em Pernambuco sobe para 106. Dobra o número de casos de doença provocada pela varíola do macaco. Esclerose múltipla é a segunda maior causa de incapacidade neurológica de jovens. Maior embargo feito até hoje pela União Europeia suspende 2/3 da importação de petróleo da Rússia. Polícia Federal monta esquema inédito para garantir segurança na campanha de candidatos ao Palácio do Planalto. Banco Central vai iniciar testes para lançar a versão digital do Real Brasileiro. E a NBA House 2022 chega a São Paulo para comemorar os 75 anos do basquete profissional dos Estados Unidos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Aumentou para 106 o número de vítimas das enchentes em Pernambuco. Os bombeiros ainda procuram 10 pessoas que estão desaparecidas. Das pessoas identificadas pelo Corpo de Bombeiros, 3 foram encontradas na Vila dos Milagres e outras 3 em Jardim Monte Verde. Os trabalhos de busca foram encerrados no local, visto que todos os desaparecidos foram encontrados. Em outras regiões onde a ajuda está sendo necessária, as buscas continuarão sendo realizadas pelos bombeiros, Defesa Civil, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal e SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. As vítimas encontradas pelos agentes de busca estão sendo encaminhadas ao Instituto de Medicina Legal do Recife, onde estão sendo feitas as perícias para identificação, assim como procedimentos de medicina legal, acolhimento e apoio aos familiares. A Agência Pernambucana de Águas e Clima prevê a continuidade de chuvas rápidas ao longo do dia, com volumes moderados tanto na região metropolitana do Recife como na Mata Norte. Já na Mata Sul, Agreste e no Sertão, as chuvas serão isoladas com poucos acúmulos. Segundo a APAC, a mesma previsão é válida para amanhã. A Defesa Civil mantém o alerta para deslizamentos por conta das condições do solo ainda encharcado nas áreas afetadas. Em todo o estado, aumentou para 24 o número de municípios que já decretaram situação de emergência por conta dos impactos provocados pela chuva. Em Salvador, na Bahia, um susto logo de manhã. 2 trens do metrô na região da estação Pirajá tombaram e descarrilaram após um deles bater em um caminhão de alinhamento. 2 trabalhadores e 4 passageiros ficaram feridos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o lugar do acidente e resgataram as vítimas. 3 foram levadas para o Hospital Geral do Estado, uma para o Hospital Municipal de Salvador e as outras 2 para uma unidade particular. As imagens gravadas no local mostram que a parte da frente de um dos trens descarrilou depois dessa batida. Com isso, o trem tombou e atingiu a outra composição, que estava no trilho ao lado. Os passageiros que não aparentavam ferimentos precisaram andar pelos trilhos do metrô. Por causa do acidente, a linha 1 operou durante o dia todo apenas entre os terminais de acesso Norte e Lapa, nos 2 sentidos. Segundo a concessionária que cuida dos metrôs da capital baiana, ainda não há previsão de quando ela vai voltar a operar. Para reforçar as operações, a Prefeitura também colocou 2 linhas de ônibus emergenciais para auxiliar o trajeto dos passageiros. Essas linhas serão desativadas quando a linha 1 voltar a trafegar regularmente. O Ministério da Saúde investiga 72 casos suspeitos de uma hepatite misteriosa detectada em crianças. Foram notificadas até o momento 94 ocorrências suspeitas, mas 21 foram descartadas. Uma foi classificada como caso provável. Entre os casos registrados no Brasil, o Ministério da Saúde investiga 5 óbitos que podem estar relacionados à doença. Outras 4 mortes já tiveram a suspeita descartada. Além disso, outras 8 crianças precisaram fazer transplante de fígado. São Paulo é o estado que tem o maior número de ocorrências em investigação, com 21 possibilidades,
Na sequência, Minas Gerais, com 9, seguido por Rio de Janeiro e Pernambuco, ambos com 7. Entre as regiões do país, o Sudeste reúne 54,2% dos casos suspeitos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo até o momento foram identificados 650 diagnósticos prováveis da doença. Outros 99 seguem em investigação. Ainda de acordo com a OMS, até agora ocorreram 38 transplantes de fígado relacionados à enfermidade e 9 pessoas morreram. As suspeitas da doença já foram identificadas em 33 países. A hepatite misteriosa ocorre em decorrência de uma inflamação no fígado e a suspeita é de que seja causada por um adenovírus, já que nenhum dos vírus normalmente responsáveis pelas hepatites A, B, C, D ou E foram encontrados nas amostras. Em geral, a hepatite misteriosa tem acometido crianças e adolescentes de até 17 anos. Entre os sintomas estão febre, coloração amarelada da pele e dos olhos, diarreia, dor abdominal, vômito, urina escura e fezes esbranquiçadas. O Comitê Científico de São Paulo recomendou ao governo estadual que oriente a população a voltar a usar máscara em ambientes fechados contra o aumento do número de casos e internações por conta da Covid. A orientação não tem caráter obrigatório e ainda será discutida pelo governo. E agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até agora. 440.898.805 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta doses, já são mais de 96.216.000. E agora vamos conhecer alguns vitoriosos que superaram sintomas da Covid porque se apoiaram no poder de Jesus. Neste último dia de maio, quem está conosco é o jornalista Anderson Nascimento para contar alguns desses testemunhos. Boa noite, Anderson, é com você. Terça-feira, o programa apresentado pelo pastor Jaime de Amorim, o SOS da Fé de hoje, foi uma grande alegria receber os testemunhos de pessoas que venceram a Covid-19. Olha os que eu deixo aqui para hoje. A Marli Cordeiro, do Rio de Janeiro, estava com os sintomas da Covid. Já sofria por falta do olfato, mas graças a Deus, depois das orações, ela ficou livre. A Eva Jaqueline, ela mora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e orou por si mesma, pelo esposo e pelo filho e filha, que também contraíram o novo coronavírus. E a Lia Pimenta, de Franca, em São Paulo, intercedeu por 2 pessoas que sofriam com a Covid-19, mas depois das orações, todos ficaram curados. É sempre assim, muitas pessoas recebendo o milagre depois das orações. Vamos conferir o total no Placar da Vida? De volta para São Paulo. Obrigado, Anderson. O extrato dos números acaba de chegar. Vamos ao placar desta noite. 19 curados e o total, 149.231 curados. E veja a seguir, a Polícia Federal monta esquema inédito para garantir segurança na campanha de candidatos ao Palácio do Planalto. E o Banco Central vai iniciar testes para lançar a versão digital do Real Brasileiro. E o desemprego caiu. A repórter Maria Clara Leite tem mais detalhes sobre os números divulgados hoje pelo IBGE. O desemprego no Brasil caiu para 10,5% no trimestre encerrado em abril, o menor patamar para o período desde 2015. Agora, a desocupação atinge 11,3 milhões de brasileiros, cerca de 700 mil pessoas a menos do que no trimestre anterior. O aumento da ocupação foi registrado nos seguintes grupos: transporte, armazenagem e correio, administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana, serviços sociais e outros serviços. O número de empregados com carteira assinada no setor privado no primeiro trimestre foi de pouco mais de 35 milhões de pessoas, alta de 2% na comparação com os 3 meses anteriores e de 11,6% na comparação anual. Já os trabalhadores informais somam 38,7 milhões de pessoas, o que representa a queda de 0,3% na informalidade do Brasil.
Os dados foram divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os testes da versão digital da moeda oficial brasileira devem começar a partir do ano que vem, de acordo com informação dada pelo analista do Banco Central, Fábio Araújo, durante palestra virtual promovida pela Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos. A ideia da criação de uma moeda digital foi anunciada no ano passado, mas não decolou por causa das constantes greves dos funcionários do banco. A intenção é que o real digital funcione como uma extensão da moeda física. A primeira etapa dos testes foram transferidos para o início do ano que vem e uma segunda etapa apenas em 2024, quando deverá ser implantado um novo sistema. A principal diferença entre o real digital e as criptomoedas será a garantia. Quem portar a moeda brasileira terá as mesmas garantias dadas a quem utiliza cédulas de papel. Não é o que acontece com as criptomoedas, que funcionam em um mercado de risco, onde não existe cobertura para eventuais prejuízos. O principal objetivo da criação da moeda é estimular o uso de novas tecnologias, como os contratos inteligentes, pagamentos em outros países e agilidade no combate a fraudes e crimes. Assim que for lançada, os interessados em utilizar a ferramenta deverão obter uma carteira virtual diretamente de um agente financeiro autorizado pelo Banco Central. A versão inicial da moeda funcionará como uma foto digital das cédulas convencionais, podendo ser convertida para qualquer tipo de pagamento existente, como depósito bancário ou dinheiro físico. As contas da União, estados e municípios fecharam o mês de abril com saldo positivo de 38 bilhões e 900 milhões de reais. É o melhor resultado para o mês desde que o Banco Central começou a medir os gastos e despesas do setor público 21 anos atrás. Este ano, o saldo positivo está acumulado em 148 bilhões e meio de reais. E a dívida pública continua em queda. Depois da sexta redução seguida, o percentual passou a 78,3% do PIB, que representa tudo o que a economia do Brasil produz. Em valores, depois de pagar os juros, o país ainda terá uma conta para pagar de 5 trilhões e 200 bilhões de reais. E nesta terça-feira, o dólar fechou em leve queda e encerrou o mês de maio com perdas frente ao real, com os investidores monitorando os índices de inflação e possíveis altas nas taxas de juros nas principais economias. A queda foi de 0,04%, encerrando cotada em R$ 4,75 na venda. Já a Bolsa de Valores subiu 0,81%, com 111.350 pontos. A Polícia Federal apresentou um esquema de segurança inédito que será usado na proteção dos candidatos à presidência da República. Até agora, a instituição já investiu 32 milhões de reais com a compra de carros blindados, coletes e pastas balísticas para reforçar sua rede de segurança. Em razão do atual cenário de polarização e tensão política, foi observada a necessidade do reforço na rede de proteção aos candidatos ao Palácio do Planalto. O plano principal que foi apresentado pela Polícia Federal envolve a criação de um grupo de inteligência e a definição de uma metodologia para identificar os riscos contra cada candidato. Os agentes que trabalharam em eleições passadas ou em grandes eventos recentes, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, foram selecionados para participar do esquema. A grande novidade é que, pela primeira vez, cada campanha poderá escolher os policiais federais que vão coordenar a segurança. Já o número de agentes será definido de acordo com uma análise de risco, levando em conta a posição do candidato nas pesquisas e o histórico de atentados e incidentes contra ele. A agenda do candidato deverá ser informada à Polícia Federal com, no mínimo, 48 horas de antecedência pelos comitês eleitorais. A instituição já investiu cerca de 32 milhões de reais com a compra de 71 veículos SUV blindados, coletes, uniformes e kits de pronto-socorro para reforçar o atendimento. Outros 25 milhões de reais serão gastos com outras despesas, como diárias e passagens para os policiais. O privilégio da segurança especial vai ser concedido aos candidatos a partir do dia 20 de julho, onde acontecerão as homologações das candidaturas durante as convenções partidárias. A apresentação foi feita logo após uma reunião na sede da Polícia Federal, em Brasília, com os coordenadores das campanhas dos pré-candidatos. Na reunião, os representantes não apontaram riscos ou receios.
E as notícias falsas ou fake news que atrapalham e prejudicam muita gente agora também chegam com maior intensidade ao homem do campo. Já há algum tempo as notícias falsas assombram e comprometem. Informações mentirosas ou defasadas que escondem maldade de quem as disseminam. Polêmicas, as notícias falsas, chamadas também de fake news, sempre estiveram presentes na vida do homem da cidade, em diversos setores, economia, principalmente na saúde. Agora elas estão saindo da cidade e invadindo também a vida do homem do campo. E todo este transtorno gerado por conta das correntes de informações falsas foi o start para que os profissionais da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados elaborassem um artigo instruindo o produtor. A gente teve aí já no mês de abril, teve algumas consultas aqui e a gente explicando para o pessoal aí que nos ligava, a gente resolveu fazer um artigo para alertar, né, sobre isso, que é uma coisa que acontece todo ano. Só alertando que a Embrapa ela não faz a previsão. Mas como a gente está aí no setor agrícola, a gente procura sempre olhar as previsões que são feitas, né? Então a gente olha todos os sites internacionais de confiança, né? E os brasileiros, principalmente do INEMET e do INPE, né? Do CPTEC. Então a gente está informado aí. E tem outras instituições que fazem isso, né? Nós temos aqui no estado aqui a outras instituições também de pesquisa que vão alertar se algo muito diferente estiver para acontecer, né? Éder ainda lembra que é importante também sempre verificar a fonte, ou seja, quem está por trás da informação, principalmente quando o assunto são os eventos climáticos. Nós temos órgãos que fazem previsão do tempo no Brasil, são órgãos que têm qualidade de nível internacional, como o INEMET, como o INPE, então essas são fontes confiáveis. E normalmente quando tem um fenômeno para acontecer, nenhuma instituição do setor agrícola passa sem conhecer essa informação. Apesar de ter uma certa limitação das previsões, elas não acontecem sem uma previsão, um tempo mínimo de previsão. Então, se for acontecer algo muito grave, esses organismos agrícolas não estão sabendo, né? Então, a gente tem que procurar em fontes confiáveis, até jornais, por exemplo, podem ser uma fonte confiável. O que não é confiável, fontes que não colocam data, que não colocam a origem dos dados. Essas são fontes que deveriam ser olhadas com cuidado. E veja a seguir o embargo da União Europeia ao petróleo da Rússia. E veja também, dobra o número de casos de doença provocada pela varíola dos macacos. Os líderes europeus decidiram proibir imediatamente a importação de 2/3 do petróleo russo. Medida que está sendo considerada a sanção econômica mais dura desde o início da guerra. A medida vai custar bilhões de dólares a Moscou. A União Europeia é o principal cliente do petróleo russo. Todas as importações por mar foram suspensas. A medida impacta 75% das importações imediatamente e 90% até o fim do ano. Estão isentos países como Hungria, Eslováquia e República Tcheca. O 6º pacote de sanções da União Europeia pretende reduzir o financiamento da máquina de guerra de Putin. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reforçou hoje que a Rússia não é mais um fornecedor confiável e disse que depois da Finlândia, Bulgária e da Polônia, a Rússia anunciou a suspensão de fornecimento de gás para a Holanda e Dinamarca. Ela defendeu 30 bilhões de euros de investimentos em energia renováveis e destacou as vantagens para o clima, segurança de abastecimento e para a criação de empregos. Outro tema importante em discussão é como contornar o bloqueio da Rússia a 22 mil toneladas de grãos produzidas na Ucrânia, o que está agravando ainda mais a crise alimentar global. O presidente do Conselho Europeu mencionou a possibilidade de uma rota alternativa de exportação através do Mar Báltico, em vez do Mar Negro, mas reconheceu que isso seria mais difícil e caro. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou hoje que irá à Turquia com uma delegação militar no dia 8 de junho,
para discutir a criação de um potencial corredor marítimo para as exportações agrícolas ucranianas. Em um telefonema com o turco Tayyip Erdogan, o presidente Vladimir Putin disse que a Rússia está pronta para facilitar as exportações de grãos de portos ucranianos em coordenação com a Turquia. O fenômeno conhecido como Tempestade Ágata chegou à costa sul do México no domingo e hoje foi rebaixado como depressão tropical. O furacão de categoria 2, em uma escala que vai até 5, causou danos na costa sul do Pacífico mexicano. A passagem do Ágata na costa sul do Pacífico do México causou danos em estradas e derrubou árvores e postes. O governo do estado mexicano informou que não houve feridos após o impacto sofrido e que os danos materiais foram escassos. A tempestade Ágata registrou ventos de 55 km por hora e avançou a 13 km, segundo o Centro de Furacões dos Estados Unidos. As autoridades localizaram mais de 5.000 turistas na área, que abriga resorts populares a surfistas americanos. As aulas e atividades não essenciais foram suspensas e os voos cancelados. Anualmente, o México sofre o ataque de ciclones tropicais nas costas do Pacífico e do Atlântico, geralmente entre maio e novembro. Ágata foi a primeira tempestade da temporada 2022 no Pacífico. É previsto que a tempestade perca força e se dissipe sobre o território mexicano. O número de casos confirmados da varíola do macaco em todo o mundo superou a marca de 600 nesta terça-feira, o dobro do observado há 5 dias. 29 países já têm ao menos um diagnóstico confirmado, sendo que a Inglaterra lidera a lista, seguida da Espanha e de Portugal. Os britânicos já registraram até o momento 183 casos. A Espanha, 132 e Portugal, 100. Também aparecem na lista com destaque a Alemanha, com 38 diagnósticos positivos para a varíola do macaco, e os Países Baixos, com 26 casos confirmados. Outros 124 casos foram apontados em 12 países, incluindo 3 no Brasil. As suspeitas investigadas são no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. A própria Organização Mundial da Saúde espera que o número de diagnósticos de varíola do macaco aumente nos próximos dias, por causa do fortalecimento dos serviços de vigilância em locais onde o surto é mais significativo. Especialistas ainda tentam entender como uma doença considerada de difícil transmissão entre humanos se espalha tão rapidamente em países onde nunca havia sido detectada. O que também intriga os cientistas é que não há relação entre muitos casos, nem histórico de viagens para áreas onde ela é endêmica, como, por exemplo, em países da África Equatorial. Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 160 mortes e 14.761 novos casos de Covid, de acordo com o Ministério da Saúde. Dos mais de 31 milhões e 19 mil diagnósticos, mais de 30 milhões e 11 mil pessoas se recuperaram e 340 mil seguem em acompanhamento. A pandemia fez muita gente se reinventar em vários sentidos, como um empresário de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, que encontrou na produção de artigos de couro muito mais do que um simples passatempo. Hoje, as peças produzidas de forma totalmente artesanal foram parar até em outros países. Para Carlos Cavalcante, trabalhar com couro é ao mesmo tempo um hobby, terapia e renda extra. Artesão e designer em couro autodidata, há 2 anos aprendeu assistindo vídeos pela internet, mas ele foi em busca dos mestres do couro. Tem um ateliê alemão, chama Hans, muito bom, o trabalho dele é perfeito, então eu me inspirei muito ali. Tem muito site russo, vídeos de russos fazendo objetos em couro, é maravilhoso o trabalho deles. Então eu me inspirei mais nesse trabalho europeu. Em Campo Grande, desde 2013, trabalhava no ramo de medicamentos. Quando decidiu mudar de setor e investir na venda de placas de energia solar, a pandemia começou. Foi preciso se reinventar. Você não podia sair de casa, eu procurando o que fazer, descobri a resina epóxi. Então passei a fazer trabalhos de madeira com resina. E fazia muita sujeira, muito pó, uma química violenta. Depois da experiência de produzir móveis de madeira com resina, Carlos foi se aventurar no couro. Ganhou uma carteira de um amigo e tentou reproduzi-la.
Esta daqui é a primeira. Produziu carteiras, cintos e aventais. Depois passou para bolsas e mochilas. Hoje os produtos ganharam outros países. Tem uns trabalhos meus que estão sendo expostos esse final de semana lá em Corumbá no festival. Já foram peças para o Uruguai, para o Paraguai, para a Argentina. A psicóloga Mônica conheceu o trabalho na Feira Vitrine do Mato. Ficou encantada com a qualidade dos produtos e com o acabamento. Todo o trabalho dele chama muito atenção por esse aspecto, né? De ter só aquela informação, é o couro e ponto, e a mão, aquela coisa bem artística mesmo. Ela levou um relógio de valor sentimental para que o designer faça uma pulseira exclusiva. Está comigo há mais de 30 anos, pus a pilha só. Depois desses anos todos. E agora vai ficar melhor ainda, né? Porque vai ficar com toda a exclusividade, vai ficar com todo o meu estilo, né? Nas mãos do Carlos. Todas as peças, da menor às maiores, são cortadas e costuradas à mão, o que deixa o trabalho com as características de uma peça única. Eu não tenho máquina de costura, não gosto, nunca terei, porque eu me proponho a fazer uma coisa artesanal. Convidado para expor em julho no Festival de Bonito, a próxima meta é transformar o trabalho em couro na principal fonte de renda. A gente não pode estabelecer limites, né? Não pode estabelecer limites. Um dia o meu sonho é ter um ateliê grandão, ter um monte de gente, eu ensinando um monte de gente, a gente desenvolvendo produtos. Quem sabe, né? Um dia. Sonhar é preciso, né? E veja a seguir, esclerose múltipla é a segunda maior causa de incapacidade neurológica de jovens. E ainda, NBA House 2022 chega a São Paulo para comemorar os 75 anos do basquete profissional dos Estados Unidos. Mais de 6 milhões de empresas estavam inadimplentes em abril. De Brasília, quem tem mais informações sobre o balanço apresentado hoje é a repórter Maria Ferreira. Mais de 6 milhões de empresas estavam inadimplentes no mês de abril deste ano, segundo dados do Serasa, quase 200 mil a mais que no mesmo período do ano passado. De acordo com o órgão, o motivo é a instabilidade econômica do país, que dificulta a regularização das dívidas das empresas. Segundo o levantamento, são ao todo 6.119.950 empresas com dificuldades financeiras. Esse é o número mais alto desde abril de 2020, quando o indicador alcançou 1% a mais de estabelecimentos inadimplentes. O setor de serviços é o que tem mais empresas com atraso de contas, com pouco mais de 52% do total de devedores. Os setores de comércio e indústria também apresentaram dados nada animadores, 38% e 7%, respectivamente. De Brasília, Maria Ferreira, para o Jornal das 22. O saque extraordinário de até R$1.000 do Fundo de Garantia dos Trabalhadores que nasceram em outubro foi liberado hoje pelo governo. O dinheiro poderá ser movimentado até o dia 15 de novembro. Depois do prazo, os recursos serão devolvidos à conta do FGTS. O excesso de velocidade, o consumo de drogas ilícitas, bebidas alcoólicas e o uso de celular enquanto dirige são as principais causas de acidentes nas estradas brasileiras. Em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, o aumento do número de problemas no trânsito nos 4 primeiros meses do ano foi significativo em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, em 2021 foram 11.647 mortes no trânsito e mais de 632 registros de acidentes no Brasil. Isso significa que cerca de 32 pessoas morrem por dia em acidentes de trânsito, sendo 72 acidentes por hora no país. Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo lideram o ranking. Neste ano, somente nos primeiros 5 meses, Teixeira de Freitas já apresenta números alarmantes de acidentes, contando apenas os registrados. Até maio desse ano, Cleito, nós tivemos um total aqui de 106 acidentes com vítimas. E 100 vítimas foram quantos mais ou menos? Nós temos uma estatística com 100 vítimas, não é isso? De 493.
uma média de 493 acidentes, dando aí um total aí, ao todo de acidentes aí de 599 acidentes. Então, isso é relevante, né? Mesmo sabendo dos riscos, o uso do celular no trânsito continua sendo uma das infrações mais flagradas no Brasil. Somente em 2021 foram 240 mil multas aplicadas no país. Mesmo assim, saber que o uso do celular no trânsito é uma das principais causas de distração ao volante parece não ser o bastante para impedir que os condutores o utilizem. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego mostram que essa é uma das infrações mais flagradas no Brasil. Porém, a grande campeã ainda é o excesso de velocidade. Mesmo com a pandemia, houve aumento no número de internações por acidentes de trânsito no Brasil. Jovens adultos do sexo masculino com idade entre 20 e 39 anos representam o maior número de internados. Em 2021, o número aumentou 10%, indo para mais de 207 mil. Somente nos 2 primeiros meses de 2022, houve o registro de 31.780 internações. Lidiane Alves analisa o aumento de casos em Teixeira de Freitas. Pede aos condutores que tenham mais cuidado no trânsito, que olhem a sinalização, porque a educação no trânsito é importantíssima, são vidas que são ceifadas. Um estudo realizado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP apontou que o álcool foi a substância mais consumida em 23% dos casos de traumas recebidos pelo hospital. Um levantamento realizado pela Polícia Federal e divulgado pela Agência Brasil revelou que os acidentes e as mortes no trânsito em rodovias federais aumentaram em 2021, na comparação com 2020. Para Márcio, a distração é um dos fatores para tantos acidentes. Temos que dirigir para a gente e para os outros, né? É o seguinte, muitas vezes pode ter alguém com pressa, e aí você tem que prestar atenção, né? Algumas imprudências que a gente acabou de ver quase agora também é o pessoal não dar prioridade para quem está na rotatória. É o certo dar prioridade, né? As rodovias consideradas mais perigosas são o trecho da BR-101 em Santa Catarina e da BR-116 em São Paulo. Já com maior número de registros de mortos foi a BR-116, depois a BR-381 em Minas Gerais e a BR-101 na Bahia. Nesse ano, até agora, somente aqui na região de Teixeira já foram registradas 11 mortes na área atendida pela PRF. O cinto de segurança continua sendo um dos melhores amigos do condutor. Segundo o estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o uso do cinto no banco da frente reduz em 45% as chances de lesões graves em acidentes. E nos bancos de trás, os passageiros ficam até 75% mais seguros. O setor de produtos, serviços e comércio de animais de estimação deve ter um crescimento de 14% em 2022, com um faturamento de mais de 58 bilhões de reais, segundo estimativas do Instituto PET Brasil. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. A projeção foi feita levando em conta o desempenho do setor no primeiro trimestre deste ano. O faturamento consolidado em 2021 foi de 51 bilhões e 700 milhões de reais. Em segundo lugar está o segmento de venda de animais diretamente dos criadores, que movimentou 6 bilhões e 100 milhões de reais, 10,5% do total do setor, com um avanço de 9,5% ante 2021. Ele é seguido pelo segmento de PetVet, de venda de medicamentos veterinários, que gerou 5 bilhões e 800 milhões de reais, representando 9,9% do total e uma alta de 11% em comparação com 2021. A Fretebras, maior plataforma online de transporte de cargas da América do Sul, acaba de lançar a 7ª edição do relatório Fretebras, o transporte rodoviário de cargas, com base na análise de 2 milhões e 200 mil fretes publicados no primeiro trimestre deste ano.
De acordo com o estudo, os fretes do agronegócio aumentaram 35,2% em relação aos primeiros 3 meses de 2021, o que demonstra que o setor está cada vez mais digitalizado no que diz respeito ao transporte dos grãos e insumos agrícolas. O relatório revelou que 37% das cargas registradas na plataforma da Fretebras entre janeiro e março vieram do agronegócio, que movimentou cerca de 6 bilhões e 700 milhões de reais em fretes no período. E olha só, hoje, 31 de maio, é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Entre tantos apelos para largar o hábito, muitos fumantes até consideram os inúmeros malefícios à saúde, mas ficam com medo de engordar. Mas será que é verdade? Parar de fumar não é fácil, mas é cada dia menos difícil se contarmos com a ajuda que a natureza tem a oferecer. De acordo com pesquisadores, quem fuma não sente o sabor dos alimentos. Após 2 dias sem cigarro, já é possível sentir diferença no paladar e olfato. O muco diminui, então a pessoa sente mais sabor e acha a comida mais gostosa do que o normal. Com base em resultados de estudos nos Estados Unidos, as mulheres são orientadas a se exercitar pela manhã para reduzir com maior eficiência a gordura na cintura e a pressão arterial. Já as mulheres que tentam melhorar a força muscular na parte superior do corpo, bem como o humor geral e a ingestão de alimentos, devem fazer exercícios noturnos. Os homens são menos sensíveis à hora do dia em que se exercitam, mas treinos para aumentar a força física funcionam melhor pela manhã e à noite. O exercício noturno foi considerado ideal para homens interessados em melhorar a saúde cardíaca e metabólica, bem como o bem-estar emocional. E uma máquina superpotente desenvolvida num laboratório do Tennessee levou os Estados Unidos de volta ao topo do ranking dos computadores mais rápidos do mundo. O Frontier, fabricado pela HP, foi capaz de realizar 1 quintilhão de operações por segundo, ou 1 milhão de milhões de milhões. O laboratório OAK Reed atestou o feito numa performance que levou o país a liderar a lista de 500 computadores mais velozes do mundo. Terminou hoje o prazo para a formação das federações partidárias. Ao todo, 7 partidos se uniram em 3 federações diferentes. O repórter Igor Damasceno preparou uma reportagem que explica como essas federações vão funcionar. Criadas durante a reforma eleitoral em setembro do ano passado, as federações são uma nova forma de os partidos atuarem juntos. Na prática, legendas que têm propostas e ideologias semelhantes uniram forças. Essa junção é chamada de federação partidária e os partidos que queriam se unir com os demais precisavam de autorização do Tribunal Superior Eleitoral. O prazo se encerrou hoje às 17 horas no horário de Brasília. 3 federações foram formadas. PT, PCdoB e PV formaram a Federação Brasil da Esperança, que conta com 68 deputados federais na Câmara. Quem comanda essa aliança é Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores. Os 3 vão apoiar Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial. A Federação PSOL Rede, formada pelo Partido Solidariedade e também Rede e Sustentabilidade, conta com 10 parlamentares na Câmara dos Deputados e é presidida por Guilherme Boulos. Essa aliança também apoia Lula na disputa pela presidência da República. Já a Federação PSDB Cidadania tem como presidente Bruno Araújo e ainda não escolheu um nome para apoiar nas eleições deste ano. As legendas que se uniram vão atuar como se fossem um partido único. Este cientista político explica os próximos passos. Quando a gente fala da união dos partidos políticos, isso é uma união completa, ou seja, durante o processo eleitoral e até pelos próximos 4 anos, a federação será tratada como um único partido político, ou seja, apesar dos partidos manterem a sua independência, a contagem de tempos, recursos terão que ser trabalhados em conjunto dentro da federação. Por isso que a união é muito forte entre os partidos políticos nesses próximos anos. A federação partidária se diferencia das antigas coligações, abolidas em 2017. Enquanto a coligação é uma junção apenas durante as eleições, a federação deve durar pelo menos 4 anos. Ela também é válida para as eleições municipais de 2024.
É possível a separação, mas apenas se houver essa separação. O partido que sair da federação, ele, por exemplo, não poderá fazer jus ao uso do fundo eleitoral ou até do fundo partidário, ou seja, prejuízos econômicos para o partido e outras sanções menores que podem ocorrer. O partido mais rico do Brasil lançou a pré-candidatura de Luciano Bivar à presidência da República. O União Brasil terá quase R$1 bilhão dos fundos partidário e eleitoral para a campanha deste ano. Se Luciano Bivar for confirmado na convenção, será a segunda vez que tentará conquistar a presidência. O partido chegou a articular candidatura única com MDB, PSDB e Cidadania, mas deixou o grupo para ter candidatura própria. Nesta semana foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Esclerose Múltipla. A doença é a segunda maior causa de incapacidade neurológica em adultos jovens, perdendo apenas para traumas no crânio provocados por acidentes. Além dos sintomas mais conhecidos, é preciso se atentar a outros sinais. A esclerose múltipla ganhou mais destaque no Brasil quando Cláudia Rodrigues se revelou vítima da doença. Neste vídeo, publicado há pouco tempo em uma rede social, ela relembra o diagnóstico em solidariedade ao ator Bruce Willis, que recentemente interrompeu a carreira, também por causa de uma enfermidade. Eu sei bem como é isso. E é muito difícil. Me fez lembrar também quando eu tive que parar de trabalhar por causa da esclerose. A atriz e comediante foi diagnosticada em 2006. De lá para cá, tornou-se um ícone da luta contra a doença. Um exemplo de força, coragem e superação. Como o diagnóstico dela já faz algum tempo, naquela ocasião, a gente tinha o conhecimento e a mão, poucas medicações, Então, a realidade que ela viveu é um pouco diferente da nossa realidade frente à doença hoje. Então, vamos entender o que o tempo mudou e o que é essa doença ainda desconhecida por muita gente. A esclerose múltipla é uma doença autoimune neurodegenerativa. Estima-se que aqui no Brasil, cerca de 40 mil pessoas vivam com a doença. Em todo o mundo, esse número sobe para 3 milhões. E muito se engana quem pensa que ela acomete apenas pessoas mais velhas. Na verdade, ela costuma atingir jovens adultos. A média de diagnóstico aqui no país é de cerca de 34 anos. Quando a gente fala, esse nome, esse termo, doença autoimune, quer dizer que existe um processo imunológico por trás em que o nosso próprio corpo deixa de reconhecer algumas estruturas e tenta se defender dessas estruturas. Quando a gente fala em doença neurodegenerativa, quer dizer que esse processo ele acontece e vai acometendo os neurônios, de uma maneira irreversível. Mas hoje a ciência conta com tratamentos eficazes. Quando a gente fala em tratamento da esclerose múltipla, existem 2 pilares. Um é o pilar medicamentoso, que é com as medicações que a gente tem disponível hoje, uma gama enorme de medicações, e também o outro pilar é o tratamento não medicamentoso, que é tão importante quanto. Quanto antes o tratamento for iniciado, maiores são as chances de interromper o desenvolvimento da doença. Então, atenção aos sintomas. Alteração da coordenação motora, problemas de equilíbrio e dificuldade para andar, sentir mais uma perna do que a outra quando subir uma escada, formigamento, visão turva e outros sintomas que normalmente são identificados pelo cirurgião dentista. A odontologia tem tudo a ver com a face, mais relacionado a questões tipo parestesias faciais, dores orofaciais, algumas dormências em face, em que o paciente pode relatar para o dentista na consulta de rotina esses sinais e sintomas, e a gente com outros sinais como
neurite óptica, fraqueza muscular, né? A questão relacionada até a uma mudança de comportamento, a gente pode ajudar um neurologista a fechar o diagnóstico de esclerose múltipla. E é preciso ficar atento a outros sinais, como casos de doença autoimune na família. Por ser uma doença autoimune, quem tem uma outra doença autoimune, existe uma chance de ter esse sistema imunológico que responde de maneira inadequada. Então, aumenta o risco tanto de esclerose múltipla como outras doenças autoimunes no geral. Infecções virais também podem ser gatilhos. Como se fosse o sistema imunológico se ativar de uma forma mais intensa. E há outros fatores de risco. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, obesidade, tabagismo e sedentarismo. Mas a neurologista ressalta que o mais importante é que hoje, quem dá início ao tratamento de forma precoce pode ter uma vida normal. Então é possível que a gente encontre aí no nosso dia a dia várias pessoas com esclerose múltipla e a gente nem perceba. Por quê? São pessoas que têm uma vida social normal, elas trabalham, elas saem. Então, possivelmente aí eu e você conhecemos várias pessoas, a gente só não sabe, né, que elas possuem esclerose múltipla. Como a atriz Christina Applegate, que recentemente compartilhou com os fãs a descoberta da doença, aos 49 anos. Na publicação, ela disse que tem sido uma jornada estranha, mas destacou o apoio que tem recebido de todos. E junto com o suporte emocional vem o conhecimento da doença. Porque muitas pessoas, elas desconhecem o que é, como abordar, desconhecem que uma pessoa com esclerose múltipla pode ter uma vida absolutamente normal. Então esse é o primeiro passo, saber que você tem uma doença crônica, que existe tratamento e que você precisa de um acompanhamento regular, mas a vida é normal. E para quem gosta de basquete, principalmente daquele que arranca suspiros com as cestas de 3 pontos sem parar e muitas brigas no garrafão, é bom saber que após 2 anos o NBA House volta à capital paulista para comemorar os 75 anos da principal liga mundial desse tipo de esporte. A partir de quinta-feira, dia 2, no Shopping Eldorado, as portas serão abertas ao público, apresentando experiências únicas, áreas instagramáveis, realidade aumentada, quadra digital e muitas surpresas. O espaço deve receber cerca de 30 mil pessoas nos 18 dias em que ficará aberto. Em comemoração dos 75 anos da Liga no Brasil, a NBA terá um espaço temático totalmente personalizado para os seus fãs viverem a reta final da competição. Aqui, os torcedores terão a oportunidade de viver experiências únicas, como ver de perto a Diamond Ball, a bola de diamante que já foi fotografada ao lado de diversas celebridades dos Estados Unidos. Essa será a 4ª vez que a NBA House é realizada no Brasil. A estreia foi em 2016, durante as Olimpíadas do Rio, e em 2019 teve a presença de mais de 30 mil pessoas em São Paulo. A edição mais recente, em 2021, alcançou de forma remota mais de 200 mil fãs espalhados por todo o país. Este ano, a NBA House volta a ser realizada com a presença do público e vai homenagear o passado, o presente e o futuro da Liga, em 18 dias de evento. Aqui, os fãs de basquete vão poder assistir os jogos das finais e também participar de atividades ligadas ao esporte. Que só aqui no Brasil a gente tem mais de 45 milhões de brasileiros declarados fãs de NBA, né? E por que a gente vê isso, né? A gente pratica muito esporte, a gente joga muito bem basquete e a NBA tem uma coisa única, né? Que é tratar muito bem ao fã. Da hora que se mistura isso tudo, a gente vê que é uma combinação explosiva aqui no território nacional. Então, cada vez mais a NBA fala português, cada vez mais tem mais fãs, cada vez mais os fãs, graças aos nossos fãs, a gente tem trazido mais grandes projetos para cá, para o solo nacional. Entre as principais atrações estão
Espaço em homenagem aos jogadores que fazem parte do time 75 anos. Em uma área especial da casa, o visitante vai poder tirar fotos com ídolos da NBA. E a ideia aqui é que realmente o fã brasileiro possa mergulhar nesse universo e entender como é que é ver um item autografado, uma bola especial, participar das ativações, brincar na quadra digital, ou seja, a gente promete oferecer uma experiência única para o fã, para ele sair daqui realmente falando, ó, que bom que essa liga continua tomando conta de mim. E para quem não é fã, eu acho que a experiência é mais legal ainda, né? Porque quem não conhece nada de NBA, as famílias que não estão por dentro do que a gente faz, realmente vão se deliciar, porque a gente tem muita coisa legal para todo mundo curtir o nosso espaço. O evento abre para o público a partir do dia 2 de junho e os ingressos custam a partir de R$ 40. Para mais informações, no site nbahouse.com.br. O evento aqui, pelo que eu vi, tem para todas as idades. Até se você quiser trazer seu filho, tem um espacinho só para eles ali. Exatamente, a gente pensa em qualquer idade de fã, né? Então você tem o Espaço Kids para a criançada vir brincar, para os pais poderem participar das outras ativações. Tem muita ativação legal, muito espaço bacana para os fãs se deliciarem. Tem a nossa loja, tem comida, tem bebida, tem quadra digital, telão de 45 metros quadrados para ver o melhor basquete do mundo, ou seja, vem para cá conferir que vale a pena. E agora você vai acompanhar os números atualizados do placar da Volta da Vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Olha só como foi a terça-feira, 22 curados hoje, o total, 28.128 curados. E veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Tem 2 meses que eu tô custando andar mesmo, sabe? Aí só tá andando com essa bengala. Imita como é que só chegou andando aqui hoje. Imita direitinho. Com dificuldade. É. Agora põe ela no ombro, põe ela no ombro. Agora pode andar, em nome de Jesus. Vai, em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Eu tô com esse problema tem mais de 50 anos. A senhora veio aqui para buscar a bênção? Para buscar a bênção. E tô levando. Nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite e fique na paz. Tchau.